Alô, som. Teste. Pode aumentar só um pouquinho o som, por favor? Alô, som. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Eu sou o deputado Márcio Pacheco e presido a Comissão da Pessoa com Deficiência nessa terceira audiência pública, que tem como o edital de hoje a seguinte ordem do dia: a adaptação e utilização das arenas olímpicas para o desenvolvimento do paradesporto no estado do Rio de Janeiro. E teremos também uma singela, importante homenagem, mas importante homenagem dessa casa, entrega de moções para as equipes, para a Confederação Brasileira de Desporto de Deficientes Visuais, também para a Seleção Brasileira pentacampeã mundial de futebol de 5, e também a Federação, e para o representante da Seleção Brasileira bicampeã mundial de goalball na Suécia em 2018. Nós daremos início, ainda estão a caminho, já temos aqui a presença de um dos atletas, e eu quero começar. Nós já fizemos uma primeira audiência pública, e eu quero citar aqui os presentes, agradecer a presença da minha querida amiga, e sempre colega, nós somos colegas, fomos vereadores juntos na cidade do Rio de Janeiro, portanto, talvez eu, com muita honra, possa dizer, poucas pessoas conhecem tanto do esporte como Patrícia Amorim, subsecretária do Legado Olímpico. Muito obrigado, Patrícia, pela sua presença e pela tua experiência que eu pude compartilhar quando éramos vereadores juntos, e hoje você tem uma responsabilidade muito grande na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua presença. Quero citar a presença do subsecretário da Pessoa com Deficiência da cidade do Rio de Janeiro, meu querido amigo Dr. Geraldo Nogueira. Muito obrigado pela presença, já esteve na última audiência. Quero citar a presença do Dr. Luiz Cláudio Freitas, da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB, Roberto Paixão, da Adverge, Fábio Brandolin. Quero agradecer também o Conselho da Pessoa com Deficiência, minha querida Lúcia Zaqueu, sempre presente, já foi hoje ex-presidente, mas luta muito e está sempre conosco. Muito obrigado, que também representa, e a todos os que se fazem aqui. Eu quero citar também a presença, também terá a fala, Sandro Laina, presidente da Federação de Esportes para Cegos do Rio de Janeiro. E adentro ao recinto, já faço aqui o registro, Sua Excelência, o vereador da cidade do Rio de Janeiro, vereador Cláudio Castro, que já pode fazer aqui assento e participar conosco do evento de hoje. A nossa preocupação para discutir o legado olímpico é motivar uma articulação do Estado do Rio de Janeiro, das prefeituras, o bom uso dos equipamentos públicos, tanto para os esportes de alto desempenho paralímpico e também para o incentivo de novos atletas, que nascem nas fileiras das escolares, que nascem também de uma motivação que precisamos ter todos os dias, que é dar acessibilidade à pessoa com deficiência à área do esporte. O Brasil, Patrícia Amorim é muito experiente nisso, atleta olímpica, sabe do que eu estou dizendo. Se o Brasil tem algo a se orgulhar na modalidade olímpica, são dos seus atletas paralímpicos. Porque a cada ano, apesar do não incentivo devido, eles se superam cada vez mais. A cada dia que passa,
Cada mês e ano, cada Olimpíada, o Brasil se coloca melhor ainda nas fileiras olímpicas. E de que maneira o município e o Estado respondem a isso? Isso é importante. Nós temos equipamentos do legado olímpico que a gente precisa ouvir para entender de que maneira está sendo colocado à disposição das confederações, das federações, e também de que maneira incentiva as prefeituras, a Prefeitura do Rio e o governo têm incentivado a inclusão dos atletas paralímpicos nesses equipamentos. Na audiência passada, nós fizemos uma proposta de que os municípios participassem conosco dessa interação, porque o senhor Paulo Márcio, que hoje não está conosco, que da Autoridade de Governança Olímpica, disse claramente que muitos dos equipamentos estão ociosos em relação aos atletas paralímpicos e principalmente podendo ser utilizados por outros municípios, se feita uma articulação política de parceria dos municípios com os equipamentos da prefeitura. Aqui, a quantas anda isso? Então, eu sei que a Patrícia não pôde estar presente na última, mas o mais importante para nós hoje é, temos equipamentos na Baixada, temos equipamentos, por exemplo, em Deodoro, próximos que poderiam estar aí sendo utilizados por outros atletas da região metropolitana, Baixada Fluminense, que poderiam fazer uso desses equipamentos e, segundo Paulo Márcio, isso é possível. Então, eu queria passar a palavra para a Patrícia Amorim e pedir um pouco do seu resumo, dessa tua experiência no legado olímpico, Patrícia. Nos falando um pouco sobre essa experiência, de como, a quantas anda o trabalho do legado, e também um apontamento sobre a questão do legado paralímpico. Vereador Cláudio Carlos, seja bem-vindo a essa casa. Muito obrigado. Patrícia Amorim, com a palavra. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite ao deputado Márcio Pacheco e lamentar que não pude estar presente na última audiência pública. Na verdade, o convite não chegou a mim, acredito que tenha ido para esporte e lazer, mas felizmente hoje eu vou poder fazer um resumo, pelo menos das ações da Prefeitura no que dizem respeito ao legado olímpico. Bom, temos 3 equipamentos públicos sob a gestão do município do Rio de Janeiro. A Arena 3, no Parque Olímpico, a Arena Carioca 3, o Parque Radical de Deodoro e o Campo de Golfe Olímpico. Começando pelo campo de golfe, ele está sob a gestão de uma parceria público-privada, que garante a utilização pública totalmente conjugada com a utilização privada, mas a utilização pública ela é garantida. A manutenção, que é um modelo legado nas questões ambientais, estão sendo preservadas. Isso nos garante um excelente estado de uso. Quem não conhece deveria conhecer, deveria fazer uma visita. Realmente é um espaço belíssimo, numa área privilegiada na Barra da Tijuca. E esse equipamento funciona a contento. O estado de conservação é excepcional. A Arena 3 no Parque Olímpico, nós recebemos as chaves no dia 26 de fevereiro do ano passado. E nós vamos passar um vídeo no final. Nós recebemos ela absolutamente oca, sem condição de uso. Em um mês, ela já estava recebendo alguns campeonatos. Temos parceria com 7 federações: Federação de Futsal, Ginástica Artística, Handebol, Judô, Luta Olímpica, Tênis de Mesa, Badminton. E agora fechamos uma parceria com o SESC, o que nos garante uma utilização plena diária, de 8 da manhã às 8 da noite. São diversos serviços que o sistema SESC e SENAC oferecem, não só esportivos, cursos de inglês, cursos de espanhol,
carreta odontológica, carreta para a saúde da mulher, além das escolinhas das modalidades que nós temos, tênis de mesa, handebol, futsal, e o time de vôlei do SESC, que é capitaneado pelo Giovanni, ele, que foi vice-campeão brasileiro masculino, já está treinando, já está se ambientando, e eles, na verdade, estão de férias, mas já montaram toda a estrutura e vão treinar, vão fazer da Arena Carioca 3 a casa desse time do Rio de Janeiro. Na verdade, o único time do Rio de Janeiro que participa da Liga. Além disso, todos os finais de semana, absolutamente todos, tem sido super difícil, Cláudia é testemunha disso, o vereador Cláudio Castro, que nós temos uma agenda extensa de utilização. Todos os finais de semana são ocupados. Normalmente por atividades esportivas, porque essas federações, por exemplo, o futsal, tem a categoria sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, adulto. Então, ela utiliza, basicamente, para todas as suas competições estaduais, né, dentro do calendário estadual, e a gente optou por isso, por atender as federações do Rio de Janeiro, as federações locais, porque é um legado para a cidade e é uma arena do município. Então, nós optamos por isso, por essa parceria. Eles utilizam realmente para todos os seus torneios, né, em todas as suas categorias. Além disso, recebemos torneios universitários, já estamos na 2ª edição, Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, ano passado foi na Arena 3, esse ano foi em São Paulo, os atletas reclamaram, porque nós temos depoimento dos medalhistas olímpicos, Diego Hipólito, do Nori, do Arthur Zanetti, dizendo que pela primeira vez eles tinham uma arena, um local de competição, onde existia o local da competição e um set de aquecimento. E isso só foi possível porque conseguimos resgatar uma aparelhagem que estava no UFRJ, fechada no container desde 2015, uma aparelhagem alemã, Spitz, valiosíssima, sem utilização, e que hoje ela tem utilização diária, os atletas treinam, as escolinhas utilizam, alguns, né, porque é uma utilização devida a um aparelho de alto rendimento, então alguns aparelhos não podem ser utilizados para iniciação esportiva, e isso nos deixa assim, uma tranquilidade em relação à Arena Carioca 3. Ela tem utilização plena, absoluta, de inclusão. A 7ª CRE, por exemplo, que é a Coordenadoria Regional de Ensino, que compõe ali a região Barra, Jacarepaguá, Recreio, utiliza demais a arena para suas atividades, desde a nomeação de seus diretores e coordenadores, a chegada do Papai Noel, nós fizemos a abertura dos Jogos Estudantis do município, mais de 1.000 participantes, só na abertura, porque, na verdade, são quase 40.000 competindo nas suas escolas, e isso nos deixa muito tranquilos. Recebemos, aí eu acho que tem muito a ver com essa audiência pública, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, assim eles chamam, de Power Soccer, que é também um campeonato sul-americano, nós recebemos, e eles têm utilizado, não só a nossa arena, não, a Arena 3, mas parece que a Arena 1 também, às vezes a Arena 2, que estão sob gestão do Ministério para os seus campeonatos, treinamentos e campeonatos, e tem sido um grande sucesso. No tênis de mesa, por exemplo, nos treinamentos das equipes, normalmente, diariamente, temos atletas paralímpicos da modalidade treinando lá na arena, em total sintonia com os atletas convencionais. Não tem menor diferença, porque as arenas, e principalmente a nossa, ela foi concebida com essa intenção. Ela tem toda a questão da acessibilidade garantida. É um equipamento, seus vestiários, suas rampas, enfim, toda a questão da acessibilidade e da utilização, tanto para o desporto olímpico ou paralímpico, ela é garantida. E assim é utilizada. Aí temos o terceiro equipamento, que esse é mais complexo, que é o Parque Radical de Deodoro. No dia 21 de setembro, nós conseguimos reabrir o parque. Ele também
também tem a participação, a parceria do SESC, para as diversas modalidades. Temos grupos que fazem caminhadas e pedalam, né, grupos de ciclistas que utilizam o parque, são 500 mil metros quadrados, muito bem conservados pela Conlurb, pela conservação, guarda municipal, os órgãos da prefeitura funcionam em extrema sintonia, é um parque belíssimo, quem não conhece deve fazer essa visita, porque é muito, muito bonito. Porém, as modalidades de origem desse equipamento, canoagem, slalom e ciclismo BMX, são atividades, vamos dizer assim, radicais e que não tem uma... culturalmente, no Brasil, um número grande de participantes, né, não faz parte da nossa formação esportiva, e que dão uma dor de cabeça realmente para o município para a utilização. Por exemplo, nós temos treinamento do time Brasil de canoagem slalom, porém, se na questão custo-benefício, o custo é altíssimo para a utilização, porque são poucos atletas, em torno de 20. Nós abrimos aos domingos para a população com o piscinão. Nessa época de inverno, por exemplo, quase não vai ninguém, apesar do sol, porque a temperatura é muito fria. O parque é amplo, mas o parque é aberto para as caminhadas, enfim, para a utilização pública todo domingo, além da participação das escolinhas do SESC. Mas, continuo dizendo, é um parque de 500 metros quadrados, de difícil manutenção, com 31 milhões de litros d'água. São utilizados de quase 5 mil quilos de cloro granulado, porque o equipamento é de altíssimo rendimento, de última geração, parece a NASA, a Casa de Máquinas. Não aceita cloro líquido, que o custo seria bem abaixo. Então, são equipamentos... E que se a gente não ligar aquelas turbinas que fazem as ondas, né, as corredeiras, as corredeiras funcionarem diariamente, corre-se o risco delas queimarem, enfim, e cada bomba daquelas são R$250 mil. Então, é um equipamento muito caro. Ciclismo BMX nem se fala, não dá para fazer escolinha, porque a rampa ela é extremamente íngreme, só para atletas de altíssimo rendimento mesmo. Os próprios atletas que, quando vão treinar, nós exigimos que tenham acompanhados ambulância, porque ali se algum atleta ou algum praticante cair, se machuca seriamente. Apesar de termos hoje um departamento médico, a gente pede sempre que tenha... E isso dificulta a utilização, né? Não, é muito complexo. Enfim, sem contar que é caro. E a gente ainda não tem contrato de gestão para o parque. A arena ela se mantém com os eventos. Por exemplo, a gente vai receber agora o Game XP. Ano passado recebemos o Rock in Rio, esse ano é o Game XP. E a contrapartida é sempre a melhoria do equipamento, adaptar cada vez mais para as atividades que são administradas no parque. Os bombeiros pedem sempre uma adaptação. Imagina, as arenas foram concebidas, não sei se o Paulo Márcio da GELHO falou sobre isso, com um padrão olímpico. Então, por exemplo, a distância entre as cadeiras, na época que tinham arquibancadas, enfim, o tamanho das portas, a altura das portas, dos portões, não se adequam à legislação nossa aqui. Né? É um padrão internacional. E é difícil ter a licença dos bombeiros se a gente não tem tudo isso adaptado. Então, tudo gera custo, gera algum tipo de intervenção, algum tipo de adaptação, ou algum vício de construção. E é preciso recurso para isso. Então, com os eventos, a gente consegue pedir sempre para aquele organizador fazer essa adaptação, até porque para que ele tenha licença para realizar o seu evento, é preciso se adaptar. Então, não tem problema. Mas o Parque Radical, não temos tantos eventos assim. Recebemos a Copa o Rio Open de canoagem slalom esse ano em abril, e vamos receber o Mundial em setembro. Mas, assim, um evento por semestre. Né? Não é tão frequente uma quantidade de campeonatos internacionais e nacionais da modalidade. Então,
são equipamentos que, na sua concepção, se tivessem ouvido, tivessem uma participação mais efetiva da comunidade esportiva, teria recebido melhores adaptações. Sobretudo, talvez pudesse ser um equipamento provisório. Mas, como não é, vamos trabalhar e vamos dar vida a eles. Então, assim, desculpe se eu me alonguei, eu acho que a audiência funciona melhor se eu conseguir ajudar a responder algumas perguntas. Eu me coloco à disposição, agradeço, e essas eram as considerações que eu queria fazer nesse momento. E, ao final, eu não sei se eu poderia fazer agora, a apresentação do vídeo, de como a gente encontrou, do que a gente vem realizando e como hoje como estão esses equipamentos. Tá? Muito obrigada a todos pela atenção. Vou acompanhar o vídeo. Tem som? Tem som? O vídeo tem som? Se não tiver, pelo menos... Não tem som. Parque Radical de Deodoro. Na Arena Carioca 3 foram... A Prefeitura do Rio, através da Subsecretaria do Legado Olímpico, é responsável pela gestão da Arena Carioca 3 e do Parque Radical de Deodoro. Na Arena Carioca 3 foram realizadas competições olímpicas de taekwondo e esgrima e também o judô paralímpico, garantindo para o Brasil 4 medalhas. O equipamento foi recebido após os Jogos Olímpicos completamente vazio e sem estrutura de funcionamento em março de 2017 e o trabalho foi feito para ocupá-lo. Foram garantidas a aquisição de aparelhagens que estavam sem utilização, caso dos equipamentos de ginástica que estavam guardados em um depósito e dos aparelhos de musculação da Rio 2016, avaliados em cerca de 9 milhões de reais e que seriam devolvidos para a Itália. Hoje, eles já compõem a estrutura da Arena Carioca 3. Meu nome é Diego Falcão, sou preparador físico do basquete do Flamengo. Venho aqui agradecer e parabenizar pelo espaço. A tecnologia de ponta, eu acho que os atletas têm muito a acrescentar aí com essa grande academia que eles estão desenvolvendo pra gente. Na Arena Carioca 3, são realizadas competições, treinamentos e seminários de diversas modalidades, como o Campeonato Brasileiro de Ginástica, que teve a participação de medalhistas olímpicos. É muito difícil ter um campeonato nacional, ter 2 sets de aparelhos, e aqui está acontecendo. Já o Parque Radical de Deodoro foi usado para competições de mountain bike, canoagem, slalom e BMX. Após os Jogos Olímpicos, as instalações de canoagem e BMX foram mantidas como espaços públicos. Com capacidade para receber até 4.000 pessoas por dia, o lago está aberto para a população aos domingos, com atividades recreativas e educativas. Além do banho e de oficinas esportivas, o público pode usufruir das áreas de lazer, chuveiros, espreguiçadeiras, mesas e ombrelones. A estrutura do parque inclui áreas para crianças, locais de venda de bebidas e lanches. A segurança é garantida por guarda-vidas em toda a extensão do lago, guardas municipais com apoio da Polícia Militar, Guarda Ambiental e UTI móvel. Mas além do lazer, o Parque Radical de Deodoro é o local de treinamento da Seleção Brasileira de Canoagem, de segunda a sábado, e vai receber diversos eventos internacionais da modalidade, como o Campeonato Mundial, que será realizado em setembro. Bom, essa estrutura aqui, esse canal olímpico de Deodoro, eu acho que foi um grande marco para o Rio de Janeiro, um grande legado olímpico. Vale dizer que o lago artificial é considerado a melhor pista de canoagem e slalom do mundo. Mas a vocação desses 2 equipamentos olímpicos vai muito além do alto rendimento. Neles são promovidas atividades de lazer em parceria com escolas públicas, trazendo as crianças para dentro desses templos do esporte. A gente vê nos meninos que ele tem muita vontade, dá para ver nos olhos dele que eles realmente queriam estar ali, realmente queriam entrar na água. Investindo no lazer, formação, detecção de talentos e também no alto rendimento esportivo, as atividades na Arena Carioca 3 e no Parque Radical de Deodoro ajudam a construir o futuro através do esporte. Muito bem. Eu queria, antes de passar a palavra, queria saber se o Geraldo Nogueira quer fazer algum complemento. Em nome da Prefeitura, eu quero dar a palavra para as confederações.
Não? Ok. Passa a palavra, Geraldo Nogueira. O vereador Cláudio quer fazer algum apontamento? Som, por favor. Opa, agora sim? Sim, né? Tá. Eu queria agradecer o convite ao deputado Márcio Pacheco para essa importante audiência pública. Também cumprimentar a minha colega de gestão, a subsecretária Patrícia Amorim. Cumprimentar também o vereador Cláudio Castro, que vem sendo aguerrido no combate aí às causas da pessoa com deficiência lá na Câmara. E cumprimentar todos os amigos e colegas ativistas que estão aqui presentes. Eu faço isso na pessoa do Dr. Luiz Cláudio Freitas, que comanda lá a comissão da pessoa com deficiência na OAB. Mas um prazer imenso estar com todos vocês aqui, revendo alguns combativos colegas aqui do passado. E isso é muito bom, saber que está todo mundo ainda aí ativo, né? A gente tem muito chão para pavimentar ainda, essa estrada é longa. Eu só queria fazer um registro, deputado, da importância, assim, ouvindo a subsecretária do Legado Olímpico falar, eu acho que fica claro para a gente que um dos objetivos da audiência era esse, era checar, né, os equipamentos que nós temos no município e quais as condições que eles se encontram. Então, nós estamos vendo que os equipamentos são bons, estão aí disponíveis, né, tem sido usado na medida do possível, da chegada desses atletas paralímpicos. Ficou claro na fala da subsecretária que não há nenhum entrave por parte do município ou da gestão na utilização pelo segmento. Então, o que a gente percebe é que o que está faltando mesmo seria o apoio ao atleta, né? Eu sei que o objetivo é o legado olímpico, mas faz parte esse apoio ao atleta, que não adianta a gente ter um legado olímpico e esse atleta não conseguir nem chegar nesses equipamentos para utilizar. Então, na audiência passada, como foi feita essa proposta, né, até porque a gente vive num momento de crise, o Estado está em crise, que não é segredo para ninguém, a Prefeitura também está com dificuldade financeira, o país inteiro, né, passa por um momento difícil. Nesse momento, a melhor estratégia é mesmo a união, né? E como foi proposta na última audiência pública, ou melhor, na primeira fase, né, dessa audiência pública, de uma parceria entre os municípios, principalmente da Baixada, para a gente conseguir fazer, bolar uma estratégia de apoio, eu acho que a gente tem que insistir nisso, né? Eu lembro até que estava aqui o Flávio Rossini, que está lá na gestão da cidade de Mesquita, e ele até se propôs que poderia ajudar na questão do transporte. Então, eu acho que, efetivamente, eu queria fazer uma sugestão de depois, se for o caso, a gente tentar chamar um gestor, né, ou um representante de cada gestão, principalmente da Baixada, que tenha interesse, ou de outras cidades que tenham interesse nessa parceria, e a gente fazer uma reunião mais próxima entre a gestão do município do Rio com as gestões do interior e ver como a gente pode unir forças para trazer esse apoio para os atletas, principalmente que vêm de longe, para usar esses equipamentos da melhor forma possível e a gente ter aqui no Rio de Janeiro, né, atletas, como a gente já tem, né, atletas de renome, e que a gente não perca esses atletas saindo da cidade do Rio e indo para outras cidades, principalmente São Paulo, que tem atendido bem o atleta paralímpico, né, que a gente não tem essa perda de qualidade, né, do atleta fluminense sendo destaque mundial, aí, como sempre a gente tem. É isso. Só queria fazer esse registro. Obrigado, Geraldo. Antes de passar a palavra ao vereador Cláudio Castro, você está aqui a presença do José Antônio dos Santos, CONDEF, RJ, Ricardo Prates Barros, conselheiro do CEPD, Luiz Cláudio Pontes, grande amigo, isso é uma lenda já da nossa luta da pessoa com deficiência, né? Lenda no bom sentido, não é porque é da idade não, viu, Luiz? Pode ficar tranquilo. Luiz Cláudio Pontes,
vice-presidente da Associação Brasileira de Rugby de Cadeira de Roda, mas um dos ícones aí. Citar meu querido amigo Fabinho, também grande lutador da causa. Fabinho Fernandes, do Instituto Novo C. Aline Costa, do Conselho de Engenheiro Paulo de Frontin. Poliana Mendes, também da Saúde, da mesma cidade. Vereador Cláudio Castro. Um bom dia a todos. Meu querido amigo, deputado Márcio Pacheco, amigo, padrinho, compadre, afilhado, a quem eu devo muito de estar nessa cadeira hoje. Patrícia, meus amigos subsecretários, Patrícia e Geraldo, e todos os presentes nessa audiência. Eu, como vim quase que, brincadeiras à parte, eu vim quase que da costela do Márcio Pacheco, posso dizer assim, a gente tem um pensamento muito parecido, né, Fabinho? E acho que a primeira coisa que a gente tem que definir aqui é conceitual que seria o legado olímpico. Eu acho que o legado olímpico, quando a gente pensa em ter uma Olimpíada no Rio de Janeiro, no Brasil, é óbvio que a questão estrutural ela é uma questão muito importante, deputado. É óbvio que os nossos para-atletas são também, que a gente tem que dar todo o apoio para eles, são fundamentais. Mas eu acho que tem uma grande parte do legado que são as novas gerações. A gente tem que pensar nas novas gerações. Se o futebol é o esporte que é hoje, é porque em cada comunidade tem um campinho, em cada comunidade tem uma escolinha, em cada comunidade, em cada local do nosso Brasil, do nosso Rio, a criança, desde pequenininha, tem lá o contato com a bola, tudo. E a gente tem que pensar nesse legado de uma maneira ampla. É óbvio que os equipamentos são fundamentais e a gente é feliz por os tê-los, mas eu acho que o Rio de Janeiro, ele carece hoje de uma questão de política pública de legado olímpico. Por exemplo, no ano pós-Olimpíada, se extinguir a Secretaria de Esporte e se transformar numa subsecretaria, no ano seguinte da Olimpíada. Depois ainda, nesses tempos de Copa do Mundo, deputado, a gente vê o seguinte, que há times que têm valores individuais ótimos, que acabam tentando chegar lá na base do valor individual, e há times que têm coletividade. O que acontece na prefeitura hoje é que tem ótimos jogadores individuais, mas que não tem articulação necessária. Você tem uma Patrícia Amorim que é fora de série, que não é porque está aqui não, que ela sabe que quando a gente tem que criticar, a gente critica na frente. Você tem o Geraldo que está batalhando lá. Você não sabe, eu não sei como esse homem não largou o chapéu ainda. O orçamento do Geraldo é pelo menos, somente 25% do que era na gestão anterior. 75% de corte. Cadê o legado paralímpico? Cadê as novas gerações? A Patrícia, coitada, por uma decisão política, saiu da subsecretaria de Esporte e Lazer, que estava fazendo, sim, um trabalho com as vilas olímpicas. Cadê as vilas olímpicas no vídeo dela? Que legado olímpico é esse, que as vilas olímpicas, que é onde se formam os atletas, não estão na subsecretaria do legado olímpico? Cadê as vilas olímpicas aqui? Vila Olímpica não tem que ser de vereador, de político, de quem quer ser, não. Tem que ser das nossas crianças. Tem que ser preparadas. Tem que ser meio de socialização, sim, mas tem que ser meio da gente conseguir ir lá e captar os novos talentos. Isso é legado olímpico, Geraldo. O Geraldo tem uma Vila Olímpica no prédio dele, entre aspas, né? Que ele não tem 1 milímetro de ingerência sobre ela. Que está sucateada por falta de recurso e que fecha depois de amanhã, se o prefeito não renovar o convênio, que é um absurdo. O CIAD está à beira de fechar. O CIAD, os dois CRPDs de Irajá e Santa Cruz. E o Geraldo fica lá todo dia na porta do secretário da Casa Civil e do prefeito.
Então, eu quero fazer um elogio, Geraldo. Da última vez que ele conseguiu falar com o prefeito era 10 horas da noite. Né, Geraldo? Não falta vontade, não. Só quero saber se o prefeito vai decidir cuidar mesmo da cidade. E aí, deputado, e o senhor pode interromper à vontade, e aí é o seguinte... É mais forte do que eu. A gente tem que pensar o seguinte, o que é o legado olímpico? A Patrícia faz milagre lá, sem um centavo de recurso mantendo. Sabe o que a Patrícia faz? Antigamente, os eventos que chegavam lá, e aí de igrejas ou de quem quer que seja pedindo, que não pagavam nada, ela fala o seguinte hoje, fala o seguinte, então, ajuda a manter o equipamento. Então, a Patrícia pega e ela consegue, pela força da criatividade, eu sei porque nós já conversamos muito sobre isso, é uma fala que ela não pode fazer aqui, mas eu posso, pela força da criatividade, ela mantém aquele espaço funcionando, porque era para estar sucateado, se não fosse uma pessoa que amasse tanto o esporte como ela. O Geraldo deu sorte, porque a gente conseguiu, politicamente, a gente assumir a Vila Olímpica. Eu pedi, teoricamente, a pior vila, que é essa, é a pior vila, deputado, em termos de orçamento. É a menorzinha. E nós fizemos ela de propósito só para que a gente pudesse ter um trabalho conjunto. Então, acho que, por mais que se esteja fazendo até milagre nos equipamentos, a fala do Geraldo é perfeita. E o apoio aos atletas? E aí eu pergunto, e as gerações futuras, Fabinho? Será que teremos? Porque não teremos mais Paralimpíada aqui. Nenhum de nós, em vida, verá outra Paralimpíada aqui. Foi feito um esforço agora para o Brasil não passar vergonha aqui. E agora? Nem Secretaria de Esporte se tem mais, nem Secretaria da Pessoa com Deficiência se tem mais. É uma subsecretaria ligada ao gigante que é a Casa Civil hoje. Que no orçamento de 6 bilhões, alguns milhõezinhos são lá para o Geraldo manter folha. Essa é a realidade do legado olímpico, paralímpico, de todo jeito. Eu quero saber, quando esses atletas se aposentarem, quem serão os próximos? E não tem mais investimento. Não tem investimento social. A gente sabe o quanto o esporte é importante para a socialização da criança deficiente. É lógico que a gente vai olhar sempre o alto rendimento também, mas e aquela criança que na ponta, se não tiver, Geraldo, o trabalho esportivo, não tem socialização na comunidade. Esse é o verdadeiro legado paralímpico. O legado que acessibiliza o esporte, deputado. E eu parabenizo aqui tanto o Geraldo e a Patrícia, que eu sei que lutam. A gente sabe que é momento de crise financeira, a prefeitura está com um déficit terrível, a princípio não paga sequer salário a partir de setembro, a gente sabe tudo isso. Mas decisões políticas equivocadas estão sendo tomadas todo dia. Afastar as vilas olímpicas do legado paralímpico é um erro de gestão assim, terrível. E foi feito por política. Não foi feito por estratégia. Como é que você tem um legado paralímpico onde as crianças da ponta não podem ir, quando você tem um secretário de educação que não atende ninguém, que transformou a educação num gueto? É isso que a Patrícia passa, porque tenta lá, quase se humilhando para falar com o secretário, para tentar oferecer, e ele não atende. Teve que, inclusive, tirar a secretaria dela da Secretaria de Educação, porque o secretário não atendia a subsecretária dele. E a Patrícia teve que ameaçar sair do governo para poder se desgarrar dele. Essa é a verdade, nua e crua. Eles, coitados, têm essa dificuldade, mas a gente está aqui para denunciar mesmo. Então, eu acho que o nosso legado olímpico, o nosso time tem grandes valores individuais. Grandes valores. E talvez não tenha ainda sido eliminado, porque os valores individuais estão dando conta precariamente do recado, Patrícia. Você e o Geraldo e alguns outros são os nossos talentos individuais. Mas até quando? Até quando, nessa nossa Copa, conseguiremos não ser eliminados? Até onde iremos? Essa é a nossa pergunta, deputado. Perdão por me alongar, mas essa é a verdade nua e crua. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador Cláudio Castro. Quero dizer, a sua fala é muito pertinente a essa audiência pública. Nos incentiva a realizar, no segundo semestre, uma nova audiência pública, convocando os secretários de educação, os secretários, a subsecretaria de esporte, que eu acho que nem... Né, numa espécie de obrigação de vir aqui dar conta sobre isso. Vossa Excelência aponta muito bem essa questão da subsecretária Patrícia Amorim e do subsecretário Geraldo Nogueira, que passam hoje, no nosso entendimento, uma profunda mostra de desrespeito da prefeitura para com as histórias dos dois. Então, muito boa a sua fala, porque eu tenho acompanhado, por exemplo, a subsecretaria da Pessoa com Deficiência e me assusta imaginar que os equipamentos daquela envergadura, CIAD, Santa Cruz, Campo Grande, fechem a partir de semana que vem por falta de recurso público. Além de ser desrespeitoso, é oneroso, o equipamento está caindo aos pedaços e o Geraldo já não tem mais o que fazer, e nem a Patrícia. Agora, essa informação das Vilas Olímpicas é gravíssima. Porque a informação das Vilas Olímpicas significa, nitidamente, malversação de recurso público, que está sendo usado de forma equivocada, e não utilizar um recurso que é absolutamente necessário para a população dentro do legado. É usar do jeito errado. Então, e gostei muito da fala. Patrícia e Geraldo não podem falar, mas o senhor pode, o senhor é vereador, então está certo. Muito obrigado pela sua fala. Eu já quero aqui... E eles sequer terão a coragem de me desmentir. Mas não pode. É a mais já pura deu a verdade. fala. Muito bem, eu vou passar a palavra para a Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB, doutor Luiz Cláudio, mas antes já quero registrar aqui a presença do senhor Helder Araújo, da Confederação Brasileira de Esportes Deficientes Visuais. Muito obrigado pela presença, também terá o uso da palavra. Também um atleta, Leomon Moreno, que representa aqui a Seleção Brasileira bicampeã mundial de goalball, já se encontra à mesa. Tadeu Casqueira, da assessor de imprensa também da Confederação, e agradecer a presença. Logo depois das falas, faremos a entrega aqui da moção, mas já de pronto agradeço a presença dos senhores, porque essa casa quer, na verdade, homenagear as importantes conquistas, tanto do pentacampeonato mundial de futebol de 5 e também o bicampeonato mundial de goalball. Muito obrigado. Eu quero pedir uma salva de palmas para os presentes aqui, as confederações. Obrigado. Palavra, doutor Luiz Cláudio Freitas. Eu só queria dizer, eu preciso encerrar a audiência pública antes das 13 horas por conta da plenária. Vai ter sessão extraordinária hoje. Ok? Doutor Luiz Cláudio, por favor. Bom dia a todas e todos. Vou falar fora do microfone para que as pessoas com deficiência visual possam me localizar. Bom dia, deputado Márcio Pacheco. É um prazer retornar a esta casa para poder fazer um debate tão importante. Cumprimentar o vereador, o subsecretário Geraldo Nogueira, dileto amigo e gestor da área da pessoa com deficiência, subsecretária Patrícia Amorim, cumprimentar Roberto Paixão, vice-presidente da Diverge, na pessoa de quem cumprimento os demais presentes. Faço também o registro Lúcia Zaqueu, que é representante do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, um grande parceiro, um conselho, um órgão de controle social que vem fazendo o seu trabalho. A registrar também a Federação a FESERG, na pessoa de Sandro Laina. Mas eu penso que a fala do vereador, que me antecedeu, é extremamente relevante, porque demonstra o momento que o Rio de Janeiro passa, né? O momento que o município e que o Estado do Rio de Janeiro passam, né? Nós temos o exemplo da CBDV, Confederação Brasileira de Desporto Deficiente Visual, cuja sede era no Rio de Janeiro, até muito pouco tempo, inclusive presidida pelo nosso Sandro Laina, que hoje está na Federação Estadual. E ela foi para São Paulo, né? Corroborando com isso, eu tive a oportunidade de conhecer o Centro de Treinamento Paralímpico, né, do Comitê Paralímpico Brasileiro, presidido pelo Misael Conrado,
companheiro aí do movimento da pessoa com deficiência, né, e da área paradesportiva, um local excelente, com uma estrutura fantástica e que vem fazendo um trabalho em São Paulo, não só de grandes eventos e de competições e de treinamento, com uma estrutura de hospedagem, equipamentos fantástica, numa parceria com o próprio governo do Estado de São Paulo, enfim, que vai poder administrar, né, o CPB vai administrar por, salvo engano, pelo menos 20 anos, mas também trazendo escolinhas, trazendo o acesso às pessoas com deficiência, né, no caso lá do Centro de Treinamento Paralímpico, da comunidade de São Paulo. Então, nós vemos um trabalho extremamente estruturado e o Rio de Janeiro, assim como em outras áreas, né, de atividades econômicas, vem perdendo para São Paulo exatamente por esse descaso que a gente vê no estado do Rio de Janeiro e por uma prefeitura também que muitas das vezes fala tanto em cuidar, mas que a gente vê que deixa tanto a desejar e deixa em condições difíceis, inclusive, pessoas que estão na gestão, como o subsecretário Geraldo Nogueira e a Patrícia Morim, que tem uma história, né? Todos conhecem a história, mas que não tem como fazer milagre, porque sem recursos, sem um planejamento adequado, sem uma estrutura mínima, fica muito difícil, né? A gente ouve a fala da subsecretária Patrícia Morim falando assim, que se houvesse um diálogo maior quando se concebeu, por exemplo, o Parque Radical de Deodoro, poderia ter uma utilização mais adequada. E aí a gente vê como os gestores, os políticos que foram eleitos, né, tanto o atual como anteriores, enfim, gestores que muitas das vezes não dialogam com a sociedade civil, não dialogam com um todo. E aí o resultado é isso que a gente vê. A OAB se coloca à disposição, mais uma vez, né, da comissão da LERJ, de todos aqui, todos os atores, para trabalhar em conjunto, buscar caminhos para que a gente possa dar a maior utilização possível para a sociedade carioca, a sociedade fluminense, desses equipamentos, né, para que a gente possa utilizá-la da melhor forma possível. Muito obrigado. Obrigado, doutor Luiz Cláudio. A gente agradece sempre a presença muito prestativa, importante, fundamental da OAB e da Comissão da Pessoa com Deficiência. Muito obrigado. Passo a palavra ao Sandro Laina, Federação de Esportes para Cegos. Bom, boa tarde a todos. Falando fora do microfone, boa tarde a todos. Bom, senhor presidente, Márcio Pacheco, deputado Márcio Pacheco, senhor vereador Cláudio Castro, subsecretários, doutor Geraldo Nogueira, Patrícia Morim, companheiros do Movimento Paralímpico, boa tarde a todos. Na audiência passada, eu falava exatamente desse descaso que o movimento paralímpico, que o esporte paralímpico tem passado no Rio de Janeiro pós-Jogos Paralímpicos. E, na época, a gente até falava do centro de treinamento e que eu disse na ocasião que é o legado paralímpico mais importante dos Jogos Paralímpicos para o movimento e que, lamentavelmente, não se encontra na cidade do Rio de Janeiro. Mas talvez seja até bom, ou tenha sido até bom, porque se tivéssemos toda aquela estrutura e não conseguíssemos gerar projetos, políticas claras de utilização do espaço, como São Paulo tem feito, como a Secretaria da Pessoa com Deficiência de São Paulo, junto com o Comitê Paralímpico e com as secretarias municipais, tanto da cidade de São Paulo e das cidades adjacentes, tem feito, a gente teria um centro de treinamento também esvaziado, pouco utilizado, uma estrutura extremamente cara, de altíssimo nível, afinal o centro de treinamento hoje está entre os 3 melhores do mundo, e seria mal utilizado
pelo movimento paralímpico, seria mal utilizado pelas pessoas com deficiência. Eu fico feliz quando eu vejo, quando eu ouvi a fala da Patrícia sobre o uso das arenas e de toda a estrutura dos Jogos Paralímpicos, Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Agora, me preocupa porque, na verdade, a gente não sabe como o movimento paralímpico pode, de fato, fazer uso desse espaço. Por exemplo, durante a fala dela, me veio o seguinte questionamento. Ok, as federações e associações e confederações podem utilizar o espaço, mas ali tem um custo que provavelmente a prefeitura e a AGO, né, arca, mas deve existir um outro custo que a federação, que a confederação, que as associações devem arcar. No movimento olímpico, onde os patrocínios, os incentivos, de fato, são, né, um pouco mais vistosos, né? Ok, o pessoal tem recurso, tem condições financeiras para fazer esse aporte, para fazer né, validar esse recurso financeiro para o uso das arenas. E no movimento paralímpico, lamentavelmente, isso não acontece. O movimento paralímpico acaba por não ter esse incentivo e que provavelmente inviabiliza de modo muito determinante o uso dessas arenas, o uso desses espaços. Obviamente que uma ou outra confederação, uma ou outra associação talvez consiga por recursos de lei PIVA ou por outras questões, mas de modo geral a gente não vai ter esse recurso para fazer frente aos gastos, aos custos que o esporte paralímpico e que as federações deveriam fazê-lo. E aí eu pergunto à Patrícia, quando ela, né, tiver a oportunidade de nos responder quais seriam os custos que a Prefeitura do Rio arca e o que de fato fica para a entidade parceira arcar no uso, por exemplo, da Arena 3, tá? Da Arena Carioca 3. Eu fiquei também bastante feliz, obviamente, por ouvir alguém falar, mas triste quando a gente ouve, né, sobre todas essas questões ligadas às vilas, ligadas à política pública, voltada para a pessoa com deficiência, e especialmente, no nosso caso aqui, voltado para o esporte paralímpico na cidade do Rio de Janeiro e, obviamente, no estado do Rio de Janeiro também. Na audiência passada, eu falei que o Rio de Janeiro sempre foi vanguarda no esporte paralímpico no Brasil. Desde a entrada do esporte paralímpico no Brasil, em 1950 e poucos, 57, se não me engano, a gente sempre esteve na vanguarda da questão paralímpica no país. Hoje, a gente está ficando para trás. Semana retrasada, eu li uma matéria sobre o esporte paralímpico, onde eu vi, por exemplo, o estado de Tocantins, né, estado com várias e várias dificuldades de deslocamento, provavelmente até financeira, talvez pela pouca importância política que ele tem dentro da Federação Brasileira. O estado de Tocantins tem uma Paralimpíada estadual, os Jogos Paralímpicos Estaduais. E o Rio de Janeiro não tem. O Rio de Janeiro monta a sua equipe paralímpica estadual, que representa o estado do Rio de Janeiro, num ajuntado de pessoas. Os técnicos vão lá, pegam as pessoas, né, os atletas supostamente que eles verificam ter mais condições e montam os seus times sem ter uma eliminatória, sem ter um evento fomentador. Os Jogos Paralímpicos, as Paralimpíadas escolares, estaduais, as Paralimpíadas escolares que o Comitê Paralímpico Brasileiro oferece no fim do ano, ela não é
somente para ter ali um grande campeão, ela é o ponto final, né, o último passo do movimento, do projeto de fomento do esporte paralímpico no Brasil. E o primeiro passo, que são, né, as escolinhas, são as ações nas vilas, que são as ações nos equipamentos, nos espaços, nas escolas, enfim. Tudo isso a gente não tem feito. A gente não tem feito, talvez por conta das questões financeiras, mas, na verdade, o Rio de Janeiro, desde um bom tempo, não tem feito muita coisa sobre esporte paralímpico para os atletas paralímpicos. Haja visto que muitos dos atletas paralímpicos, de 10 anos para cá, têm saído do Rio. Tivemos aí uma vinda de atletas durante, né, o período que antecedeu ali os Jogos Paralímpicos do Rio, mas muito mais por questão de marketing puro. Porque passou os Jogos, todo mundo foi embora, o pouco de dinheiro que ainda pingou parou, e o esporte paralímpico agora, muito pior ainda do que antes, está completamente abandonado no estado do Rio de Janeiro e, por consequência, na cidade do Rio de Janeiro. Todos esses que hoje estão aqui, o movimento paralímpico fluminense, são verdadeiros heróis, porque fazer esporte paralímpico hoje no Rio de Janeiro é algo extremamente difícil, extremamente difícil. A gente não tem incentivo algum de nenhuma esfera de governo. E a gente vai pagar, a gente enquanto Estado, enquanto cidade, vai pagar muito caro no futuro. Porque o esporte paralímpico, ele não é só um formador de atletas que vão lá ganhar medalhas nos Jogos Paralímpicos, não. Ele forma pessoas, ele dá cidadania, ele traz a dignidade para as pessoas com deficiência através do esporte. É a porta, talvez, não deveria ser a única, mas hoje é talvez a mais importante porta de inclusão e de integração social que a pessoa com deficiência tem. Então, quando a gente fala de falta de incentivo, de falta de investimento no esporte paralímpico, a gente fala de falta de incentivo, de falta de investimento na formação de pessoas com deficiência. E é isso que a gente tem que pensar. A gente não está querendo formar atleta. Atleta é o segundo passo dessa nossa caminhada. O primeiro passo é formar pessoas, formar cidadãos que possam, lá na frente, ter condições de pagar seus impostos, de gerar riqueza, inclusive, para o próprio Estado do Rio de Janeiro. Obrigado a todos. Muito bem, muito obrigado, Sandro. Sandro, que para quem não sabe, ou quem certamente é importante a gravação, também atleta paralímpico, medalhista, joga muito. Hoje está ali só de... Joga muito é por sua conta. Né? Mas é atleta paralímpico, importante mencionar que não está sentado como dirigente hoje da federação, sem conhecer na ponta a realidade do atleta paralímpico. Muito obrigado, Sandro, pela sua colaboração. E já viveu e vive as vicissitudes de atleta. Patrícia podia responder já, de fato, sim. ao questionamento do Sandro. Aliás, é um grande prazer responder ao Sandro, amigo de muitos anos. Amigo mesmo, sem hipocrisia, ele sabe disso. Primeiro, Márcio, deputado Márcio Pacheco, eu queria até dizer que eu não tenho problema de falar, não, porque meu compromisso é de vida com o esporte, é moral. A política ela chegou até na minha vida de uma forma, e a minha saída desse circuito político todo, com essa volta 6 anos depois, foi exatamente pela frustração de tantos eventos aqui, Pan-Americano, Olimpíada, Paralimpíada, campeonatos mundiais, campeonatos de todas as esferas, e, enfim. E sempre uma política de esporte utilizada para fins políticos. Isso desde sempre, infelizmente. E isso veio se agravando nos últimos anos. Não vai ser surpresa nenhuma se ano que vem não tivermos Ministério dos Esportes. Porque todas as pastas de esporte
seja a nível federal, municipal ou estadual, são ocupadas por fisiologismo político, né, para atender ou aquele vereador, ou aquele deputado, ou aquele interesse. E o esporte não é ouvido, né? Quando a gente, isso acontece, eu me sinto, eu não sou mais candidata a nada, eu já fiz toda, eu já passei por todas as esferas que podia passar, todas as experiências, de atleta a dirigente, de legisladora, cidadã legisladora, hoje como secretária, comentarista esportiva, enfim, não tem mais nada. Uma breve passagem pelo desporto paralímpico, mas tive uma breve passagem. Mas, enfim, a minha militância e meu entusiasmo é exatamente ficar sempre na resistência, porque na hora que as coisas acontecem de uma forma exuberante, né, efêmera, não precisam da minha ajuda, né? Então, eu acho que eu preciso ajudar e preciso trabalhar nessa resistência enquanto a gente ainda tem alguma esperança e motivação. E a minha motivação são os atletas sempre. O meu trabalho não tem sido voltado para os atletas, principalmente porque eu obedeço ao Tribunal de Contas do município ou da União, que determina a utilização dos espaços. Mas isso, e talvez por isso eu não tenha deixado ainda, né? Porque ainda não cheguei nos atletas. E não vou sossegar enquanto não conseguir ajudar. Quando chegamos no esporte lazer, Sandro, das 22 vilas olímpicas, 16 estavam sem contrato de gestão. Então, em 6 meses, conseguimos fazer 16 licitações. E conseguimos reabrir alguns desses espaços, entre eles até o CIAD, que nós colocamos e priorizamos, não foi, Geraldo, como a primeira vila que nós iríamos reabrir, exatamente porque entendemos a importância desse equipamento. Muito mais do que para os outros. Muito mais. Porque espaço para esporte convencional existe em todos os lugares. Pessoas preparadas para receber esse contingente e qualidade de atletas e de esportistas, não temos em todos os lugares. Então, houve esse entendimento. Mas deixa eu te explicar uma coisa, Sandro. Não tem que pagar nada para competir na Arena Carioca 3. Nós temos, sim, contas de luz e de água, que nós procuramos economizar. Por exemplo, durante a semana, nós nem acendemos as luzes, porque o equipamento foi construído com aquelas clarabóias, então, durante o dia, a iluminação natural já atende. Logicamente que no verão fica mais quente e a gente tem que ligar o ar-condicionado. E a gente procura economizar muito. Quando temos um evento um tamanho assim de um Rock in Rio, um Game XP, que são 3, 4 dias, aí que o aumento desse consumo é grande, é significativo, a gente repassa essa diferença para a entidade que está ocupando o equipamento. Lógico, porque também não há dinheiro público para ficar custeando eventos privados. Mas para federações e confederações, a gente quer que o esporte aconteça. Nós precisamos ocupar esses espaços, devidamente. E devidamente é pela comunidade esportiva. Temos outro tipo de utilização, é uma arena multiuso. Mas isso vem num segundo momento, priorizando sempre a atividade esportiva. Durante a semana não temos custo nenhum. Se o evento acontecer no final de semana, aí sim um quadro móvel, porque o funcionário que nos atende na subsecretaria, ele tem a sua atividade, a sua carga horária ocupada durante a semana. No final de semana é uma hora extra, né? Então a gente só pede que as federações ou confederações contem com aquele funcionário, porque, por exemplo, é uma arena, então, quando existe algum problema elétrico ou hidráulico, ou nós precisamos ter um brigadista, porque não é uma quadra, não é um campo, não é um ginásio, é uma arena, né? Precisamos ter aquele funcionário, porque só ele sabe mexer, ou nos dá a garantia de que o equipamento vai funcionar como tem que funcionar. Então, é somente agendar. E a gente quer muito ter vocês ali, viu, Sandro? Então, não tem custo, não. O custo que nós temos em relação à luz e água, a gente consegue, com o pequeno orçamento que temos, manter. Mas a gente quer que o esporte chegue, né?
porque é menos difícil vender atividade esportiva. E vender não é só vender patrocínio, não. Vender, eu digo assim, conquistar crianças a praticarem, ele acontecendo. E a gente quer que ele aconteça ali na arena. Então, a gente conta muito com vocês. Vamos marcar uma reunião para saber de que forma nós podemos atendê-los. Porque o que a gente mais quer é essa legitimidade do equipamento utilizado por quem de direito? Pelo cidadão do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, que paga essa conta até hoje, e pelos atletas que foram os que não foram beneficiados, assim, ou pouco, ou não foram ouvidos, né? E tenho certeza que tem uma atleta ali que ouve vocês, tá? Tem o deputado Márcio Pacheco, tem o vereador Cláudio Castro. Cláudio, precisamos ter uma lei de esporte no município do Rio. Existe um fundo de mobilização do esporte olímpico, que na época nós votamos ali, que está, acho que, na educação, e isso seria um grande gancho para quando nós tivéssemos eventos que não são esportivos, que a gente pudesse cobrar, e aí sim não entraria no caixa, naquele buraco negro da prefeitura, entraria no caixa para utilização num fundo de mobilização do esporte olímpico. Então, é só mudança de local de utilização, porque ele está parado, esse fundo está parado. Foi criado na época do César Maia, para os Jogos Pan-Americanos. Então, tem muita coisa para fazer no Legislativo para auxiliar. E eu já tinha falado com alguns vereadores, falei com o Rafael Freitas, falei com o Felipe Michel, que é da Comissão de Esporte, falei com o Célio Luparelli, Ítalo Cibo, da Comissão de Esporte, e essa lei do esporte municipal, igual a da cultura, como a cultura tem um benefício, seria fundamental para o esporte. Muito bem, obrigado, Patrícia. Deputado? Sim, só me Sandro, permite, por favor. bem rápido. Bom, Patrícia, eu agradeço bastante. Só queria fazer pontuar bem rapidinho. Você falou, da questão da possibilidade de não termos nem o Ministério do Esporte daqui a um tempo. E, na verdade, todo esse movimento, toda essa questão, estrutura esportiva do Brasil está sendo desmontada. Infelizmente, a MP 8841 acabou com o esporte, acabou com... Se, por um lado, o COB e o CPB não tiveram grandes perdas nos seus orçamentos, a CBC, que dava um baita apoio nos eventos das confederações, e inclusive em eventos paralímpicos, o dinheiro que ia para as secretarias estaduais, tudo isso se encerrou. E, na verdade, volto a dizer, quem vai sofrer muito com isso é o esporte paralímpico, porque o esporte olímpico, de alguma forma, ele tem uma visibilidade, e essa visibilidade acaba sendo importante para as empresas. As empresas embarcam nisso aí e, de algum modo, o esporte olímpico, mesmo que deficientemente, o esporte olímpico se sustenta. Agora, o esporte paralímpico, que depende quase que exclusivamente do apoio governamental, esse esporte paralímpico, esse que forma pessoas, que forma gente, que forma inclusive campeões, esse aí vai se perder totalmente. Vamos esperar que as coisas mudem, que tenhamos aí alguma mudança de direção, mas que infelizmente tudo caminha para que a gente tenha o esporte paralímpico cada vez mais fraco, muito pelas ações que têm sido tomadas nos últimos dias. Agradeço. Sandro, Patrícia, quer mais um? Não, apenas para dizer assim que é a hora da gente se juntar mesmo, cada vez mais, discutir que futuro nós queremos para o desporto olímpico e paralímpico, porque senão a gente vai ficar alguns anos lamentando o que a gente não fez. Precisa coragem, militância, e o entendimento de que todos somos importantes. Procurar nossos representantes e fazermos com que os nossos pleitos sejam atendidos. Mas é urgente. Obrigado. Eu só queria citar, Sandro, que você falou do Estado de Tocantins. O Estado do Rio de Janeiro também não há mais nenhum tipo de atuação na área de Olimpíadas, por exemplo. Não há mais as Olimpíadas escolares, nem Paralimpíadas. Acabou. Não tem mais nenhuma. Não tem mais. O Estado também não tem. Andamos para trás. Oi? Fizemos um projeto de lei, mas no Estado não tem mais nada. Acabou completamente todo o incentivo na área do desporto e do paradesporto, na área das escolinhas,
das Olimpíadas Escolares, que é um grande motivador do esporte no Estado, são as Olimpíadas Escolares. Eu vou passar a palavra para o Roberto Paixão, da Diverge, depois o Fábio Brandolin, do Instituto Benjamin Constant, rapidamente, e aí eu preciso fazer a entrega das moções, mas eu não sei se Luiz Cláudio e Fabinho gostariam de fazer uso da palavra, não se inscreveram, mas eu vou então passar a palavra depois rapidamente aos dois. Bom dia a todos. Eu vou falar rapidamente, cumprimentar o Márcio Pacheco, né, pela iniciativa. Eu acho que isso é de extrema importância para o nosso movimento, essas discussões, né, e estarmos presentes aqui, pessoa com deficiência, para falar de nós, né. Eu acho que ninguém melhor para falar de que aquelas pessoas que são, na prática, usuários, né. Cumprimentar a vereadora Patrícia, a subsecretária Patrícia, né, e dizer o seguinte: eu tenho na prática, infelizmente, e atletas, colegas meus que saem do estado do Rio de Janeiro, já foram para outro estado, por conta da falta de incentivo mesmo, né, do desporto paralímpico no município e no estado do Rio de Janeiro. Eu tive, há uns meses atrás, fazendo um evento no município de Belford Roxo, e lá temos 16 crianças e adolescentes, na idade aproximadamente de 8 a 16 anos, que não praticam nem atividade física na escola por falta de estrutura, né? E esses equipamentos muito provavelmente ajudariam essas crianças hoje em dia, né? A gente está tentando fazer uma parceria, mas infelizmente é isso. Os municípios não se comunicam, não interagem entre eles para que tenha essa possibilidade, né, de hoje formar no futuro novos atletas. Nós temos aqui eu, o Sandro, né, ex-atleta, eu do judô, o Sandro do futebol, e que hoje, com nossa bagagem vinda, né, tanto formação como atleta, mas formada pessoa como cidadão mesmo, né, através do esporte, e hoje a gente está aí carregando, né, essa mala pesada. O Sandro na federação, já foi do CBDV e hoje está aqui na federação, tentando revitalizar e transformar o desporto paralímpico para melhor. E quem sabe no futuro, e infelizmente a gente não está vendo isso, né, de forma positiva, né, trazer outros atletas que possam estar nos representando, né, falando de nós, levando, né, enfim, eu acho que é isso que é importante, porque outros Sandros, outros Robertos, outros Luiz Cláudio vão vir para defender, levantar essa bandeira e levar a informação, né, da pessoa com deficiência e transformar, né? Enfim, deixar aqui a contribuição de que a gente precisa realmente unir forças aí, os municípios, vereadores, para que a gente consiga mudar esse cenário que hoje, infelizmente, não é bom para nós, né? Obrigado. Muito obrigado, Roberto. Parabéns. Roberto é um grande... É medalhista paralímpico, Olha o tamanho dele, é forte demais, gente. Pelo amor de Deus. Ali não é brincadeira, não. O judô ali não é mole, não. Roberto, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pela sua luta. Passo a palavra para o Fábio Brandolin, Instituto Benjamin Constant. Boa tarde a todos. Falo fora do microfone aqui para todos me localizarem. Queria agradecer ao convite do deputado Márcio Pacheco. Queria complementar um pouco a fala aqui, principalmente do Sandro, do nosso subsecretário Geraldo, da Patrícia, também do nosso vereador. Eu vou falar mais no sentido da formação esportiva, né, que é o que eu vivencio o meu dia a dia, né, de trabalho, essa formação, tanto a formação quanto o alto rendimento, a gente desenvolve lá no Instituto Benjamin Constant. E dizer que é bem o que o Sandro falou mesmo, é um retrato de apoio nenhum. As instituições que trabalham com paradesporto no estado do Rio de Janeiro, elas, na verdade, trabalham de forma isolada, por iniciativa própria, muito até trabalho voluntário mesmo. Lá no IBC, boa parte dos nossos técnicos fazem um trabalho voluntário, são técnicos de equipes de alto rendimento, visto que a gente tem atletas em praticamente todas as seleções brasileiras voltadas para a deficiência visual. Nós temos atletas do IBC sendo representados na seleção brasileira.
mesmo com esse êxodo que nós temos de atletas saindo do Rio de Janeiro, indo para São Paulo, por melhores condições, por atrativos financeiros, enfim, uma série de questões envolvidas aí, nós ainda conseguimos manter no IBC alguns atletas de alto rendimento, no caso judô, goalball, atletismo, enfim. O IBC é uma das principais instituições que forma atletas para o paradesporto, tanto nível regional do estado do Rio de Janeiro, quanto nível nacional também. Só que, como eu disse, é uma iniciativa muito isolada. O que o Sandro falou dessas Paralimpíadas Escolares, essa Paralimpíada Escolar é o maior evento escolar paralímpico do mundo. Na verdade, é um evento fabuloso, em que todas as deficiências são contempladas, as crianças ficam uma semana alojadas ou em hotéis, ou parte delas no CT Paralímpico, também é uma estrutura, como o Dr. Luiz Cláudio disse, uma estrutura de primeiro mundo. Elas ficam alojadas lá, parte das crianças, outras em hotéis. É uma experiência de vida ímpar para essas crianças, tanto de formação não só esportiva, de um convívio diferente. Muitas andam de avião pela primeira vez, aqui no caso dos atletas vão para o Rio de Janeiro. São experiências únicas na vida dessas crianças. Então isso enriquece muito a formação, essa semana longe da família, tendo contato com pessoas do Brasil inteiro, isso é muito legal. E pasmem, gente, o Rio de Janeiro, a gente consegue montar a nossa delegação pelo WhatsApp. Na verdade, nós temos um grupo de técnicos. Eu, além de coordenador do Instituto Benjamin Constant de Esporte, eu sou técnico de goalball da Seleção Estadual do Rio de Janeiro, né? Porque, na verdade, todos os atletas que participam dessa Paralimpíada Escolar da área da deficiência visual, eles são alunos do Instituto Benjamin Constant. Então, a parte da deficiência visual da delegação do Estado do Rio é o Instituto Benjamin Constant que leva os seus alunos. Porque lá nós temos esse capital humano, né? Os alunos, eles fazem a escolarização deles lá, no período vespertino eles têm a iniciação esportiva, quem tem interesse, e o nosso objetivo não é formar atletas, mas acaba que os que vão tendo destaque vão sendo convidados a treinar nas equipes de alto rendimento e acabam sendo convidados para participar das Paralimpíadas ou integrar nossas equipes de alto rendimento. Então eu falo, além de coordenador esportivo do IBC, eu falo também na condição de técnico de goalball do Estado do Rio, né, nas Paralimpíadas. Todo ano a gente briga para ir nesse evento. É uma briga. Para vocês terem uma ideia, a inscrição para o evento termina na próxima semana. O Rio de Janeiro não está inscrito. Ano passado nós também não estávamos inscritos na época. Nas vésperas da competição conseguimos nos inscrever. Fomos sem uniforme, sem apoio nenhum. Por exemplo, os atletas do goalball jogaram com o uniforme do Instituto Benjamin Constant. O do futebol de 7 jogou com o uniforme da instituição que faz o treinamento deles. Enfim, sem apoio nenhum. E o pior de tudo, nem uma pessoa que possa mediar essa inscrição, que possa pelo menos mandar os nomes, um transporte, nem isso nós temos no estado do Rio para fazer. Então, nesse momento, o Rio não vai para as Paralimpíadas. E mesmo com todas essas adversidades, o Rio, quando não é campeão, figura entre os 3 primeiros. Então, o Rio tem sempre uma boa representatividade, esse trabalho árduo, que já muito bem foi falado aqui, muito voluntário, muito trabalho voluntário, muito afinco dessas pessoas, vem tendo bons resultados. E é o que faz com que o paradesporto, principalmente na formação, ainda continue no Rio de Janeiro. Porque por apoio governamental a gente não está tendo incentivo, né? E você imagina essas crianças que treinam o ano inteiro, pensam em novembro, tá indo para as Paralimpíadas Escolar, a gente já tem que começar preparando essas crianças. Esse ano corre o risco de vocês não irem. E é uma tristeza muito grande, porque eles treinam pensando nisso. Eles percebem a experiência de quem já foi, que voltam maravilhados com o evento que é. E quem puder, tiver a oportunidade de conhecer, vai ver que é um evento maravilhoso mesmo. Então, eles têm essa informação, eles querem conhecer. Então, a gente chegar para o nosso atleta, nosso aluno iniciando a carreira esportiva, dizer que esse ano ele não vai, porque não tem quem possa, de repente, fazer essa inscrição, alocar um transporte, porque apoio a gente não está tendo já na formação, já há muito tempo. Mas nessa mediação agora a gente está tendo. Então, é um caso muito complicado que está o esporte, e aí, como se foi falado na iniciação esportiva, eu estou falando mais nessa questão da iniciação esportiva. Eu acho que é mais ou menos isso que eu tenho para falar. Na verdade, a situação do paradesporto aqui no estado do Rio é muito grave. É isso. Obrigado, Fábio. Obrigado ao Instituto Benjamin Constant, um instituto centenário, histórico, fundamental para a educação da criança, do adolescente com deficiência visual, cego, e é histórico para nós. A Comissão da Pessoa com Deficiência já lutou muito e continua lutando pela história do Benjamin Constant, e pode ter certeza
É muito duro ver o Estado do Rio de Janeiro não dar um apoio tão significativo, tão importante para a história do paradesporto, em especial, que o Instituto vem fazendo. Eu quero citar as presenças: Antônia Luísa Alcinéia Hermes, de Cachoeira de Macacu, da Subsecretaria CMDCA, muito obrigado pela presença. A Letícia Chagas, do Projeto Viver Mais Sem Ver, de Búzios, obrigado pela presença. Patrícia Ricardo, coordenadora do SER 2, de Duque de Caxias, obrigado pela presença. Eu estou com uma questão de hora, gente, tenho 15 minutos e eu quero ainda fazer a homenagem aos nossos, vieram inclusive fora do Rio de Janeiro, Brasília, para estar conosco. Então eu queria, assim, muito brevemente, Luiz Cláudio e Fabinho, que são os dois últimos inscritos, que a gente possa fazer com brevidade, para eu poder fazer a homenagem aqui, que já está previsto, eu tenho que encerrar, ok? Uma saudação e um apontamento. Luiz Cláudio, então, vice-presidente da Associação Brasileira de Rugby. Cadeia de roda. Bom, boa tarde a todas e todos. Também falar aqui fora, aqui, para o pessoal me identificar no fundo da sala. Parabenizar e agradecer o convite do deputado. Parabenizar porque esse ciclo de debate que está se formando através dessas audiências tem contribuído, sempre contribui, porque o debate é sempre salutar, para que a gente possa resolver entre nós nossos problemas. E, na realidade, eu venho aqui através da BRC, que é a Associação Brasileira de Rugby e Cadeira de Rodas. Nosso público é um público onde a gente trabalha com tetraplégicos e tetraequivalentes, e foi a modalidade que mais levou o público, batendo todos os recordes na Paralimpíada, com 10 mil pessoas na Arena 5. Então, é uma modalidade em franco crescimento no Brasil e no mundo. Hoje nós temos o respeito, hoje, através da implementação desse esporte aqui no Brasil. Na realidade, eu venho aqui falar sobre o negado paralímpico. Negado mesmo. Que o que tem nos negado pós-evento, isso é uma questão lastimável. Porque eu me lembro aqui, durante a Paralimpíada, eu andando aqui nesse bulevar, o sentimento que me aflorou por ser brasileiro e carioca, está aqui acontecendo aqui no nosso país, no nosso estado e no nosso município, acontecer essa modalidade, esse evento de grande porte mundial. Qual foi o sentimento que me aflorou ali? E, na realidade, pós-evento, a gente vive isso que já foi falado aqui por todos os companheiros. E aí, cumprimentando também, que desculpa a falha aqui, cumprimentando todos os companheiros de luta que ocupam cargos. Aqui na fala do nosso subsecretário Geraldo aqui, me contemplou muito. A gente tem que cuidar das pessoas, a gente não tem cuidado das pessoas, olhar os atletas, olhar como a gente já teve aqui em posições semelhantes aqui, a do Geraldo e a da Patrícia, essa guerreira rubro-negra, né? A gente quando fala que está tal pessoa no local estratégico, a gente fala assim, resolveu o problema. A gente sabe que não é isso. Não é isso que acontece realmente na nossa política, no nosso sistema administrativo. Então, bem breve, aqui o Sandro já citou aqui a MP, que tira 87% do recurso do Ministério dos Esportes, onde vai acabar, lastimavelmente, vai acabar com um pouquinho de esperança que a gente tinha. A gente, hoje, para implementar a nossa modalidade, a gente que estava antes da Paralimpíada, com uma ordem de 4 milhões de reais para administrar o rugby cadeira de roda, hoje a gente tem esse ano, 700 mil reais, que não contempla nada para que a gente possa fazer. Com 2 viagens de intercâmbio que a gente fez, acabou, zerou o nosso caixa. E a gente não tem mais semana de treinamento, não consegue mais fazer. Só para finalizar, deputado, eu tinha aqui posto aqui várias questões, mas pela bem obediente aqui a questão de ordem do tempo, a gente cancelou muito semana de treinamento e pela primeira vez a gente vai fazer um campeonato brasileiro, o 11º campeonato brasileiro numa capital brasileira, que vai ser justamente lá no CT, onde o São Paulo tem levado tudo da gente.
e a gente vai fazer lá, porque lá é o equipamento, é um instrumento que hoje nos oferece a melhor condição para a gente implementar o nosso esporte. Aqui no Rio de Janeiro, a gente poderia estar utilizando o equipamento, mas não é só utilizar o equipamento. A gente tem que ter um suporte por trás, que já foi falado aqui, né, de hospedagem, alimentação. A gente hoje não consegue, no Rio de Janeiro, implementar a nossa modalidade a nível nacional, porque a gente trabalha com seleção, a gente não trabalha com os clubes, tá? A gente trabalha com os clubes que nos oferecem os atletas, são os grandes formadores de atleta. Mas a gente não consegue hoje fazer na cidade do Rio de Janeiro, fazer por conta dos custos de hospedagem e alimentação, né? Então a gente tem que passar e olhar mais as pessoas no sentido de implementar uma política mais séria e mais concisa nessa questão de a gente avançar com o paradesporto, que é respeitado, e aproveitando, o deputado vai fazer aqui, mas a questão a gente acaba de ganhar aí nosso pentacampeonato brasileiro de futebol de 5, e parabéns aos nossos guerreiros aí cegos. Eu vou propor, Luiz, uma nova, no segundo semestre, uma nova audiência pública. Eu acho que é importante chamar as demais federações para fazer esse debate. Tê-los aqui é importante, e aí eu, na próxima, convidarei mais uma vez as federações, porque a gente convida, é importante a participação, esse debate é fundamental, e o Estado do Rio de Janeiro precisa, já que é um celeiro mundial do desporto, do paradesporto, está debatendo esse tema. Fabinho, rapidamente, encerro. Eu quero fazer, então, a homenagem. Eu preciso encerrar a audiência, ainda quero dar a palavra aqui para os nossos convidados. Muito rapidamente, Fabinho, por favor. Estamos estourados de hora. Boa tarde a todos. Boa tarde a Márcio Pacheco, Geraldo Nogueira, nosso vereador Cláudio. Prazer estar aqui com você, me sinto representado. Patrícia Morim e aos demais presentes aqui. Eu creio numa mudança do que está acontecendo aqui agora, daqui a um bom tempo, se nós investirmos na educação das nossas crianças, que serão os futuros gestores da administração pública. É lamentável a gente ter de fazer audiência pública para discutir milhões que foram investidos no Rio de Janeiro e que estão sucateados. Vereador, eu não tenho que colocar mais nada aqui diante da palavra que o senhor deixou aqui hoje. Só mesmo agradecer por essa audiência estar acontecendo, para que a gente possa discutir e cobrar das nossas autoridades. É lamentável. O prefeito que antecedeu ao nosso prefeito, ao atual prefeito, Eduardo Paes, eu lembro quando ele entrou, ele cortou 20% das verbas que eram destinadas à Secretaria da Pessoa com Deficiência. E agora a gente tem a notícia de que o atual prefeito cortou 75% das verbas. Então, a gente está trabalhando com 5% só. Então, isso é lamentável. Tem de haver um investimento maior no segmento, tem de haver a fiscalização, porque não adianta a gente ter lei e não ter fiscalização. Não é só no legado paralímpico, mas também no transporte, porque os atletas, como é que esses atletas vão para os centros de treinamento? Agradecer a Patrícia Morim, além de ser do Instituto Novo Ser, eu faço parte do Instituto Novo Ser, do Praia para Todos. Nós temos o Power Soccer, com a Patrícia Morim, nos ajuda lá gratuitamente com a Vila Olímpica para que a gente possa realizar o Campeonato Brasileiro e o Internacional de Power Soccer no Rio de Janeiro. Mais uma vez, muito obrigado, que Deus possa abençoar todos vocês. Muito obrigado, Fabinho. Então, eu agradeço a todos, senhoras e senhores, e dizendo que nós vamos fazer mais um movimento. Acho que esse tema precisa voltar para casa, e eu vou contar com a presença de todos, e certamente a gente vai ter um desenvolvimento ainda melhor. Mas essa audiência também tem o objetivo hoje de uma entrega, que eu acho mais do que justa, a entrega de moções para a Confederação, para os atletas e comissão técnica da Seleção Brasileira, pentacampeã mundial de futebol de 5, foi na Espanha agora, em 2018, e também pelos representantes da Seleção Brasileira bicampeão mundial de goalball. Estão aqui presentes o senhor Helder Araújo, que aqui receberá 2 moções, tanto pelos atletas de comissão técnica e também pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, a CBDV. E nós temos também
as moções individuais, que serão entregues por ele para cada atleta. E o nosso Leomon Moreno, que aqui representa a Seleção Brasileira bicampeã mundial de goalball. Leomon, quero dizer que eu assisti vocês, viu? Estava lá. E, aliás, eu participei ativamente da Paralimpíada. E por uma questão pessoal, viu, Patrícia? Tem um pouco de eu e Cláudio, mas pessoal, eu preferi não ir nas Olimpíadas. Porque eu fiz um registro pessoal de discordância de várias questões. Mas na Paralimpíada eu fui em tudo. Especialmente no goalball, eu participei, estava lá, enlouquecido vendo vocês. Então, Seleção Brasileira, a gente acompanha de perto, feminina, masculina, natação. Então, e quero citar aqui também a presença, Luciana Bonguardo, obrigado pela presença. Turismo Acessível. E também Cristiane Oliveira, obrigado. Bom, então eu quero chamar aqui, pedir ao Tadeu Casqueira, assessor de imprensa da CBDV, possa aqui trazer Helder Araújo, depois eu vou passar a palavra para receber as moções em nome dos atletas e comissão técnica da Seleção Brasileira pentacampeã mundial de futebol de 5. Registro importante, ganhamos da Argentina, né, gente? 2-0 na final. Então, isso é um registro importante, não é mesmo? Profético, né? Ganhamos da Argentina, né? E aqui, então, eu lhe passo as moções pelos atletas, comissão técnica e também pela Confederação Brasileira de Esportes e Deficientes Visuais. Eu quero chamar agora, pedir que o Tadeu também, que é o assessor de imprensa, dirige aqui o Leomon Moreno, da Atleta Seleção Brasileira de Goalball, que receberá em nome de toda a comissão essa homenagem da Assembleia Legislativa e também os atletas também vão receber suas moções. Quero passar a palavra, então, para o senhor Helder Araújo, para fazer um cumprimento. Boa tarde. Queria cumprimentar o deputado, cumprimentar todos presentes. E queria agradecer, deputado, porque essa moção eu acho que é muito importante, é o reconhecimento, eu acho, do trabalho prestado, né, da Confederação, e eu acho que ser bicampeão mundial e ser pentacampeão mundial não é tão fácil assim, né? Então isso é o reconhecimento do trabalho dos atletas, que é importantíssimo, que a Confederação vem trabalhando fortemente aí para a gente alcançar esses resultados. E mais um ano aí a gente foi muito importante para a gente. Um ano pós Paralimpíada, Rio 2016, que, como dizem aqui, deixou um grande legado para a gente, que foi o Centro Paralímpico de São Paulo,
que hoje é um centro que nos possibilita de poder fazer várias ações com o esporte paralímpico. A confederação hoje, a gente se encontra muito bem localizado em São Paulo e conseguindo desenvolver todo o nosso trabalho para poder dar condições para as comissões técnicas, para todos os atletas ir ao seu melhor e a gente poder alcançar esses resultados, que é importantíssimo. E fico assim até um pouco triste que a gente chegou e no meio do debate público aqui e falando do esporte do Rio de Janeiro, com todas essas dificuldades que o Rio tem. O Rio sempre foi um celeiro de atleta paralímpico. E assim, nós como confederação, a gente fica muito triste por essa situação e espero que se resolva, que as autoridades do Rio de Janeiro olhem com maior carinho aí o esporte paralímpico e o que precisar da confederação, estamos à disposição, deputado, para podermos debater e tentar trazer algo melhor para o esporte paralímpico no Rio de Janeiro. Obrigado. Muito obrigado, Elber. Vamos encerrar esse momento, eu passo a palavra ao Leomon Moreno, atleta da Seleção Brasileira de Goalball, para a sua fala. Boa tarde a todos, né? Muito obrigado pelo convite e pela homenagem também aqui hoje, né, deputado? Cumprimentar o senhor e cumprimentar todos aqui presentes também. Com certeza a gente tem mais que agradecer, né, desse reconhecimento das nossas conquistas. Isso nos traz uma felicidade imensa, né, de saber que com certeza tem corações brasileiros aqui acompanhando a gente, igual o senhor mesmo disse que acompanhou o goalball ali na Paralimpíada. E esse nosso bicampeonato mundial foi uma coisa incrível assim mesmo para a gente, porque além de ser bi, ele foi consecutivo, né? A gente foi campeão mundial em 2014, enquanto a nossa seleção estava jogando a Copa do Mundo aqui no Brasil, a gente também estava jogando nossa Copa do Mundo na Finlândia em 2014 e fomos campeões mundiais. E agora em 2018, como o senhor fez um marco aí também pelo futebol de 5, né, 2-0 na Argentina, a gente também do goalball não deixamos por trás e ganhamos da Alemanha na final. É só, gente. Então, isso merece um registro. Não que a gente torça contra eles, né? Não é que a gente torça contra eles. Alguém tinha que dar um troco, mas né? alguém tem que descontar. Alguém então, tinha que descontar, né? Com certeza é um marco também para a gente, né? Porque fica aquele sentimento no coração, porque todo brasileiro ama o futebol, ama todo o trabalho que é feito também dentro do Brasil pelo nosso futebol, né? Então a gente sempre quer também descontar pelos caras, né? Isso trouxe uma felicidade imensa para a gente. Eu agradeço bastante mesmo por esse convite, né, de vir aqui receber essa homenagem, não só do senhor, mas de todos presentes aqui. E é isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu preciso, por uma questão regimental, encerrar, né? Quero aqui citar o presidente do Erlon Lopes, presidente do Conselho de Magé, mas eu, de um modo muito especial, eu quero dizer, Leomon, Helder, Sandro, eu acompanhei de perto nas Paralimpíadas a luta desses guerreiros, em especial os que lutam no paradesporto com deficiência visual. É uma luta muito grande. Quem assistiu o futebol, quem assiste o futebol de 5, nunca mais é o mesmo. E quem não conhece e assiste o gol, quem não conhece, não tem o hábito de conhecer as regras do goalball, a precisão dos atletas, a atenção, o silêncio necessário e respeitoso, que é tão necessário para que um atleta possa desempenhar o seu papel, é de fato enlouquecedor. Porque demonstra eu estive nos Jogos da Seleção Brasileira de goalball, tanto feminino e masculino, é impecável ver como eles se dedicam, a precisão, enfim, técnica é muito grande,
Então, eu recomendo que quem não conhece, assista. O futebol de 5 dispensa comentários também, porque talvez seja, por conta do futebol ser um pouco mais popular, as pessoas imaginem, mas olha, só quem vai assistir sabe o que esses caras fazem com a bola sem enxergar. E aqui eu quero dar os parabéns ao Sandro, que já jogou, ao Helder. É impressionante. É impressionante a capacidade técnica dos melhores jogadores do mundo, porque isso é jogar bola, né? Quem não sabe, os goleiros enxergam. Eu estou falando aqui no microfone, viu, Sandro? Porque isso está sendo gravado para quem não conhece essa realidade. Então, fazer gol em goleiro que enxerga, sem enxergar, não é brincadeira, não. Então, é de uma capacidade técnica, de uma capacidade, e ao mesmo tempo ver um público que respeita tanto, porque a gente não pode torcer alto. Precisa manter o silêncio para que eles tenham o contato com a bola. Então, eu estou fazendo aqui a minha homenagem, a minha gratidão ao Sandro, ao Leomon, ao Helder, a todos os atletas, ao Tadeu. Nós, essa casa, a Assembleia Legislativa, tem um profundo respeito pelos atletas paralímpicos. Eu presido a Comissão da Pessoa com Deficiência, Helder, Leomon, Tadeu, desde que eu era vereador em 2004. Eu fui vereador com a Patrícia por 2 mandatos, e eu tenho a honra de presidir a comissão como vereador por 2 mandatos e aqui na Assembleia por 2 mandatos. Então, eu aprendi muito a respeitar esses que lutam por essa causa. Então, na minha opinião, eu termino com uma pequena historinha. A filha de uma pessoa que dirigiu durante muito tempo uma associação que luta pela causa paralímpica, ela foi acostumada a ver vocês, os atletas paralímpicos. E ela um dia foi chamada na escola, o pai foi chamado na escola, porque ela tinha jogado uma criança de cadeira de roda dentro da piscina. Ela empurrou um menino de cadeira de roda dentro da piscina. E ela é pequenininha, perguntaram para ela, mas por que você fez isso? Ela, com toda a tranquilidade do mundo, disse, todos nadam. Todos nadam. Eu achei que ele nadava também. Isso é para você, Patrícia. Porque ela foi treinada pelo pai, que aquele adesivo de pessoa com deficiência eram super atletas. Então, na cabecinha dela, aquele adesivo não era de um deficiente, era de um super atleta. Ela cresceu respeitando um super atleta, independentemente da sua cadeira, da sua baixa visão ou ausência dela, porque a deficiência, eu repito, não está na pessoa, está no espaço em que ela habita. Se todo o espaço for acessível e a ela dada todos os recursos, o deficiente é o local. Eu sentei uma vez numa cadeira de roda para jogar basquete. Senhor da glória. Que vexame. Inclusive, eu assisti a final do rugby, viu? Eu estava lá na final do rugby. Nós nos encontramos lá, né, Luiz? Então, não dá para jogar com esses caras. O deficiente naquele espaço sou eu. O deficiente é aquele em que, por qualquer razão, por espaço, não lhe dá condições. Numa cadeira de roda, numa arena de basquete ou de rugby, o deficiente sou eu. Porque naquele espaço eles são mais que eficientes. Então, portanto, minha homenagem, a gratidão a vocês. Patrícia, muito obrigado mais uma vez. Mais uma vez, uma salva de palmas ao Helder, ao Leomon, ao Tadeu. E assim, obrigado, Fábio. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Luiz Cláudio, Roberto, Sandro, mais uma vez, Geraldo, Luiz, Fábio, a todos vocês. Deus os abençoe a todos. Está encerrada a nossa audiência pública, a nossa sessão. Obrigado.